graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos nessa manhã de domingo, graças ao nosso bondoso Deus, encontrados com saúde. Certamente alguns tiveram uma noite de sono boa, outros não tão boa, mas o fato é que Deus permitiu que nós acordássemos e, bem como sabemos que a misericórdia dele renova-se nesse instante em nossas vidas. Isso é formidável e só temos que agradecê-lo pela manifestação da graça em nossas vidas. Nós vamos então nesse instante curvar a nossa cabeça, iniciando assim nossa escola dominical, lembrando sempre, hoje é o dia do Senhor, não é o dia de nós lavarmos roupas, não é o dia de arrumarmos a casa, não é o dia de nós fazermos atividades que venham de repente contra a palavra do Senhor. Nós somos homens e mulheres reformados, conservadores e tradicionais, né? Nós precisamos ensinar para os nossos queridos filhos, para as nossas proles, sobre a responsabilidade do domingo. O domingo é o dia do Senhor, onde nós tiramos para três coisas executarmos ou realizarmos: Deus, família e você. Deus no culto, família em casa e você na cama. Descanse, né, o que você puder fazer, porque amanhã, segunda-feira, é um dia de muitas atividades. Então, o domingo é para o descanso do seu corpo, o domingo é para você dedicar à família e o domingo é para você dedicar a Deus. As ordens dos fatores aí não alteram o produto da soma, né? Deus, família, homem e mulher. Oremos então ao Senhor nesse instante, curvemos as nossas cabeças, invoquemos a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas, nessa escola bíblica dominical que o Senhor a nós nos permite adentrarmos. Oremos. Senhor nosso Pai que estás nos céus, santo e santificado seja teu santo nome. Deus que é 3 vezes santo, Deus que é amor, Deus que é bondade, Deus que é longânimo, Deus que tem exercido com tanta paciência sobre um povo que se levanta com muitas rebeldias, mas o Senhor, Deus amado, não tem agido em conformidade, Deus amado, segundo aquilo que a palavra de fato determina, mas tem sido longânimo e assaz benigno conosco. Somos negligentes e muitas vezes, ó Deus, pecamos pelo falar, pecamos pelos pensamentos, pecamos pelo agir, e nem temos dignidade nenhuma de estarmos aqui nessa noite, mas tudo tão somente, ó Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, que amam ao Filho, o bem amado. Muito obrigado, porque se nós nos aproximamos nesta manhã, ó Deus, não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Se nós oramos, ó Deus, não é porque nós temos de repente alguma perspicácia ou sabedoria, não. Tudo que fazemos, oramos ou cantamos, é segundo a ação do Filho, Pai. Muito obrigado. E pela a intercessão também do Santo Espírito da promessa. Muito obrigado, Deus, porque nessa manhã nós estamos com as nossas faculdades mentais, estamos com a nossa saúde em dia, uns mais, outros menos, mas aqui estamos, ó Deus. Louvamos ao Senhor, porque ainda aqui em Utinga, Deus, nós podemos abrir a igreja dentro do cronograma da eclesiologia, ou dentro do cronograma, do calendário da igreja presbiteriana de Utinga, que foi determinado pelo conselho. Nós ainda podemos assim fazer, Deus amado, os nossos horários de culto, às terças, às quintas, aos domingos de manhã e domingo à noite, ó Deus. Muito obrigado, porque sabemos que muitas igrejas e muitos irmãos nossos não podem mais, porque há um índice crescente, ó Deus amado, dessa pandemia, dessa doença. Mas aqui, Deus amado, nós sabemos que as boas mãos do Senhor têm sido benéficas conosco, dando limites, ó Deus, pelo menos por enquanto, para que nós continuemos a congregar. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem sido bom, bondoso, misericordioso conosco. Para os que aqui têm congregado, Deus, têm se empenhado, têm se esforçado para estar na tua casa. Deus, continue a abençoá-los a 30, 60 e a 100 por um. Aqueles que têm feito, Deus amado, por juros, como ensina Hebreus, não deixar de congregar, abençoe-os, ó Deus. Abençoe esses amados irmãos que têm sido os mantenedores do culto, ó Deus amado, no sentido humano da palavra.
porque o Senhor é quem sustenta o culto. O culto é seu, o culto é para o Senhor. Muito obrigado nessa manhã. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, em nome do bem-amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, abriremos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 5. Isaías, no capítulo 5. Isaías, capítulo 5, os versos de 1 a 7. Isaías, capítulo 5. Isaías 5. Irmãos, encontraram já? Vamos ler esse texto. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vindes, escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito, e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor Yahvé dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas diletas do Senhor Yahvé. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Entoaremos ao nosso Deus um hino ao Senhor, hino 3, da nossa irmã e o nosso irmão, para entoarmos esse hino de número 3, do hinário presbiteriano.
Ainda abriremos as nossas Bíblias no livro de João, ou Epístola de João, perdão, Epístola não, Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 16. Evangelho de João, capítulo de número 1. Muito bem. João 15, Evangelho de João, segundo capítulo João, né? Evangelho de João, capítulo 15. Desculpa, irmãos. João 15 diz assim, então: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vardes e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Verso 17, e isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar mais uma vez e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós, pela graça do Senhor, que estamos atrelados, que estamos seguros na videira, e nós precisamos continuar para nos aproximarmos mais em comunhão, intimidade com esse soberano e poderoso Deus. Curvemos a nossa cabeça,
Oremos ao Senhor mais uma vez, nesse momento, para a oração de confissão de pecado, né? Para que Deus nos abençoe e assim derrame as suas eternas misericórdias sobre nós, para nos conduzir ao caminho da santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Oremos. Deus Santo, Pai da eternidade, nós viemos, ó Pai, primeiramente, meu Deus, com o coração contrito, ó Pai, pedir, meu Deus, teu perdão, pedir, meu Deus, a tua misericórdia sobre nós. Nós agradecemos porque o Senhor é poderoso, ó Pai. Verdade, Jesus. Agradecemos porque o Senhor guarda a nossa vida, meu Deus. Amém, meu Pai. Mesmo nós imerecidos, ó Pai, mesmo nós, meu Deus, errantes, meu Deus, a Tua graça, ó Pai, está conosco todos os dias. Verdade, Jesus. E o Senhor nos tem abençoado, meu Deus. Louvado seja teu nome. Nós te agradecemos porque em meio a tantos problemas, em meio a tanto problema no mundo, no país, o Senhor tem nos guardado, tem guardado a Tua igreja. Amém, Jesus. E te pedimos, ó Pai, que esteja, Pai, nos abençoando para lidarmos, meu Deus. Em nome de Jesus. Lidarmos com tudo isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Amém, meu Pai. Pedimos perdão porque nós estamos, meu Deus, em momentos em que nós estamos relapsos, Tem misericórdia. nós estamos Jesus. faltosos, mas o Senhor, meu Deus, mesmo assim, ó Pai, tem nos guardado. É verdade. meu Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Nós vamos entrar 2 cânticos com a nossa irmã Marusa e nosso irmão Júnior. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé?
Vamos abrir então as nossas revistas na lição de número 7, os irmãos. Lição de número 7. Lição 7. Nós vamos falar nessa manhã sobre a paciência. Pensa num negócio difícil, né? O negócio está difícil, principalmente a pandemia está nos colocando numa situação de você falar assim, gente do céu, não estou tendo paciência para esse negócio, mas não é tanto álcool, minha mão já está toda instalada, né? A mão já está ficando bêbada, de tanto, né? Passar pelo bafômetro aí dos policiais é perigoso a gente ficar. Né? Gel, álcool. É difícil, né? Então vamos lá, capítulo 7 lição 7, Colossenses capítulo 3, é o nosso texto básico. Colossenses 3. Diz assim, Colossenses, o apóstolo Paulo escreve, apenas 2 versos, não encontrou? Amém? Diz assim, então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Que Deus muito nos abençoe nessa manhã. Alguém está sem revista aqui? Dos matriculados? Tem uma sobrando aqui. Se alguém quiser, pega aqui. Então vamos. Lição de número 7. Cultive a paciência. Diga isso para alguém que está preso injustamente. Cultive a paciência para uma mulher que há 9 meses, né, Geisa? Há 9 meses está carregando uma vida dentro de si e em algum momento, depende se a gravidez ela for mais, vamos assim, passiva, sem muitas anomalias, sem muitos transtornos, principalmente quando a pessoa diz assim, tu tem que ficar 3 meses em cima de uma cama, porque tu corre o risco de perder teu filho. Aí a mulher vive numa situação dramática, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então ela tem que começar a fazer meio que uma terapia interna, ela mesma, né, para que isso seja cultivado. E só conta até 10, eu não estou aguentando mais e tal, e vai. Então, nós temos as dificuldades sem precedentes que vão nos campear, que vão nos cirandar, que vão nos levar à impaciência, assuntos, pessoas, nós mesmos, chegamos a afirmar que fica impaciente com a gente mesmo, né? Mas eu estou com a minha lerdeza, estou impaciente com a maneira como eu ajo diante dos problemas, eu poderia agir dessa forma ou daquela outra forma, e aí a pessoa ela fica de certa forma, inquieta com a sua própria atitude diante daquela circunstância ou situação que veio sobre ela, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre o seu casamento, enfim. Mas quando nós olhamos, antes de entrarmos na nossa introdução, rapidamente, quando nós olhamos para personagens bíblicas, por assim dizer, nós vemos que as circunstâncias, elas vêm para nos provar, para saber se de fato nós somos, para saber se nós se somos pacientes, ou se estamos desenvolvendo a paciência, como ensina a palavra do Senhor. Como eu falei no início, diga para uma pessoa que está presa injustamente, que ela precisa ficar e esperar o tempo de Deus. José, que foi preso injustamente, passando um período ali no calabouço do Egito, e Deus então entrou com providência. Deus, diz o texto lá, que Deus se lembrou de José. Não é que Deus tinha esquecido, mas o tempo
para que Deus pudesse tratar, trabalhar e adentrar e inserir José no contexto da fome, tudo dentro do cronograma de Deus, dentro do cronograma divino. E quando nós pegamos pessoas que são injustiçadas e desenvolvem essa paciência, muito nos chama a atenção, Daniel. Quando então, orando a Deus, clamando a presença de Deus, 3 vezes ao dia, há um decreto pesado sobre a cidade ali dos Medos Persas, do governo, do sistema, e ali Daniel então é conduzido para a cova dos leões, e ele poderia dizer assim, caramba, o que eu fiz de errado? Onde está o meu erro? Por que Deus aplica essa justiça de forma tão rígida sobre a minha vida? Será que Daniel falou isso? Nós não lemos isso no texto sagrado. Pelo contrário, Daniel ele é levado como ovelha para o matadouro porque ele tem consciência de quem é o seu Deus. E naquele instante Deus manda o seu anjo e trava a boca dos leões e nada acontece sobre a sua vida. Nem um fio de cabelo cai por conta dessa circunstância. Então, cultivar a paciência não é uma tarefa fácil. Embora a palavra do Senhor, ela trabalha, ela exige de nós esse comportamento, mas para nós, principalmente para nós, homens e mulheres de muitas atividades, de uma correria sem precedente, de um frenesi absurdo, onde todo mundo já está quase que indo às vias de fato, o copo já está derramando, o copo já está praticamente, um pingo o copo derrama. Então nós somos homens pós-modernos ou pós-verdade, que estamos inseridos num ambiente extremamente agitado, onde virtudes como paciência têm sido raras na vida das pessoas. No interior ainda dá para a gente tentar, alguma coisinha aqui e acolá, mas nos grandes centros, você vê uma pessoa quando está no trânsito, em Salvador, as grandes metrópoles aí, e aí você vê as histórias de que houve uma violência por causa de alguém que fechou o outro, ou alguém que buzinou mais forte, o outro foi tirar satisfação e ali aconteceu um crime, coisa do tipo e tal. As pessoas estão impacientes, as pessoas estão necessitadas, de fato, da paciência, que é uma virtude muito bela para ser cultivada. Então, a nossa introdução aí diz assim: a paciência é uma virtude singular. Como temos visto, as virtudes se sobrepõem uma às outras. E nem sempre é fácil identificá-las sozinha. O amor é paciente, diz Paulo lá em Coríntios 13, O amor é paciente, é benigno e ao mesmo tempo, por isso, é paciente e benigno ao mesmo tempo. Por isso, as virtudes são chamadas fruto do Espírito. O fruto do Espírito. É um fruto integral que se manifesta de várias maneiras, à medida que as situações as exigem. Toda paciência é um resultado de amor, de benignidade, de mansidão. Para ser paciente é necessário ter domínio próprio e assim por diante. É uma coisa atrelada à outra. Aquilo que nos ensina lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai destrinchar, mais ou menos como uma laranja, uma fruta só, mas que tem vários gomos, como se fosse uma tangerina, uma pocã, enfim, e aqui é uma laranja mesmo, e ali você tem vários gomos, que chama, e aí você vai tirar um, aí você come outro, e é nesse sentido que a paciência está inserida como sendo um gomo da laranja, um daqueles frutinhos que está ali dentro. E onde a igreja de Cristo, ela precisa ser extremamente prudente, precavida e sábia em se questionar de maneira muito clara ou muito bela, se estamos cultivando, se estamos vivenciando, se estamos sendo homens e mulheres que têm cultivado esta paciência, bem como o resultado do amor. Então, basicamente, nós já estudamos aqui sobre o amor um tempo atrás, mas basicamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina na carta, como nós lemos aqui no Evangelho de João e também nas cartas de João, que vai ficar muito clara a ideia, de que nós devemos amar uns aos outros. E o que é amar? É ser paciente. E muitas vezes nós vemos isso claramente no ambiente de igrejas maiores, igrejas menores, enfim, quando não há paciência, há divisão.
Quando não há paciência, cria-se os guetos, entre aspas, os guetozinhos. Ah, eu não tenho paciência com fulano, porque fulano é muito lerdo. Eu não tenho paciência com Beltrano, porque conversa muito. Eu não tenho paciência com fulano, porque é muita, mas é muito conversadeira. Eu não tenho paciência com aquele cidadão, porque ele é muito remungão. Eu não tenho, ele é muito azedo. E aí nós vamos nos aproximando de pessoas que falem a mesma língua que a gente, ou têm a mesma ideia que nós. E aí nós vamos ter uma aproximação mais ou menos de páreos, ou seja, que fale, que pense, que age da mesma forma que eu. E nós então criamos esta rachadura, essa ruptura dentro do corpo de Cristo Jesus. E é isso que Jesus Cristo ensina: amai-vos uns aos outros. Não diz assim, amai aqueles que melhor se enquadrem com os seus argumentos teológicos. E nós temos algumas dificuldades, principalmente no âmbito pastoral. Vou aqui então entregar a classe. Quando então chega alguém com um viés teológico diferente daquele, ou uma pessoa mais aberta, teologicamente falando, ou alguém que caminha para um lado mais radical, fechado da teologia, e aí quando eles se encontram no presbitério, basicamente é como se estivesse dentro de uma arena. Tudo que aquela pessoa apresenta, o outro vai rebater porque não concorda. Mas o que o outro está colocando é plausível, é coerente, não fere nenhum princípio bíblico. Mas muitas vezes nós somos impacientes com um colega de ministério, porque muitas vezes ele não caminha na mesma linha teológica, ou pelo menos no mesmo campo litúrgico. E nós criamos agora os, que Paulo fala lá em Corinto, os espirituais. Aqueles que estavam lá em cima, em Corinto estava assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Nós somos de quem? Nós somos de Cristo. E quem está em Cristo precisa com toda a força, diligentemente e urgente, cultivar esse fruto belíssimo da paciência. E a paciência só pode ser cultivada através do amor. E Paulo diz, por isso que diz o texto, né? O amor é paciente. Quem é paciente cultiva o amor. Não, o amor produz paciência. E aí diz, mulheres, tenham paciência com seus maridos que são chatos, homens que não valem nada, mas amam você, né? Deixa pra lá. Mas enfim, nós temos que tomar cuidado com a nossa intolerância. Ficamos intolerantes com as pessoas por coisas bobas, coisas que não tem, e você perceberá que não tem tanto sentido daquela guerra toda, daquela ação de Hiroshima e Nagasaki dentro da casa. Por nada, bum, aconteceu uma explosão, um caos, né, aconteceu dentro da casa. Então toda paciência é resultado de amor. Se nós nos amamos, nós geramos, ou vamos gerar, estaremos, entre aspas, né, grávidos da paciência para darmos luz, paciência constante no meio da igreja. Eu fico, de certa forma, muitas vezes, triste com a atitude de alguns, no modo geral, não estou dizendo aqui de Utinga, mas né, do campo porque, como pastor, você visita a pessoa, você discipula a pessoa, você segura a pessoa. Muitas vezes nós temos dificuldade ali no terminar o culto, você dá um toque, se for um jovem, fala assim, vai lá, conversa com a pessoa, vai lá, encosta um pouquinho. Porque nós, uma vez, duas vezes, mas a pessoa está vindo de lá de fora, ele não tem ainda a sua familiaridade com alguns, e ele vai ficando mais de cantinho, ela vai ficando de cantinho. Então você chama a pessoa, vai lá, aproxima lá e tal, né, conversa com ele, conversa com ela e tal, né, faz uma visita lá. Então você tem todo esse jogo de cintura para que a pessoa se firme, para que ela esteja ambientalizada, contextualizada com o ambiente de igreja. E aí vem para a igreja, está na igreja, aí chega na igreja, aí está na igreja. Aí ela novinha, nós chamamos então, rotulamos-as de novo convertido, está na igreja. E aí de repente que eles começam a interagir, mas vem cheio de cacoete, cheio de alguns vícios lá de fora, e aí vem para dentro da igreja. Aí está aqui na igreja, conversa, vai. Aí tem um jantar, tem um almoço, tem uma programação aqui, acolá. E aí muitas vezes, de repente, né, vem a frente, enfim, uma área, não sei. Aí nós não temos muita paciência com os bichinhos, né? Mas
Se nós analisarmos, aí dá uma resposta mais ríspida, aí há uma atitude mais grosseira, há uma atitude de pouca paciência com aquela pessoa, mas a pessoa chegou e ela precisa ser limpa, né? É como aquele Lázaro que está saindo dentro da tumba lá, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora, filho. E Lázaro vem já limpinho, Lázaro já vem prontinho, não. Lázaro vem com as roupas das mortalhas. E aí onde os discípulos de Cristo foram tirando aquela roupa de mortalha que era colocado sobre o morto, enrolado, parecendo uma múmia. Então nós é quem vamos tirar essas mortalhas com paciência, porque não é fácil. No desenho faz assim, puxa, a pessoa ri, roda e aí está limpa, né? Não, é tirar com paciência, enrola, né? Quebrou aqui, traz uma faca, tesoura, corta, vai, tira de novo, vai tirando, com paciência. E aí não nos custou trabalho nenhum discipular, não nos custou visitar, não nos custou nada. Mas aquele que de fato, de repente, é a liderança da igreja, que suou, que esmerou, que correu atrás, que trata com todo cuidado, porque é uma plantinha frágil que está começando a brotar dentro do corpo de Cristo, enquanto que muitas vezes nós que estamos, né, fazendo parte do corpo, membresia, não tem tanta paciência com os que estão aproximando da igreja de Cristo Jesus. Como eu disse, de fato, são pessoas que têm ainda tem muita coisa para ser melhorada. E nós que somos os experimentados, Paulo vai dizer, precisamos ter um pouco mais de sabedoria. E é isso que nos falta. Porque o que não nos custou nada, trata de todo jeito, de toda forma. E isso tem sido visivelmente ou externado ao longo da caminhada da igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque o amor é resultado da paciência. Uma coisa tem que estar atrelado à outra. Nós queremos que a igreja esteja cheia, nós queremos evangelizar, nós queremos pregar o evangelho. E quando as pessoas chegam, como é que vai ser? O aprisco é pequeno, aí vão começar a dar, de repente, amarrada, né, ovelhas dando cabeçada uma na outra. Não, nós temos que aprender a nos relacionar dentro do que a palavra do Senhor nos ensina. Por essa razão, vamos lá. Por essa razão, é impossível a um cristão ser paciente sem que as demais virtudes sejam cultivadas. Quando vemos alguém sem paciência, talvez esteja faltando nele ou nela domínio próprio, mansidão e amor. Por isso, não é somente a paciência que precisa ser examinada, mas o fruto espiritual completo. Será que tem? Eu preciso, né, de fato, olhar para a vida e olhar primeiramente para a minha vida, examinar a vós, eu examino a mim, para saber se eu estou no Espírito, se eu saber se eu estou em Cristo, para depois eu começar a olhar para a igreja, porque eu preciso ver em mim fruto do Espírito, bondade, benignidade, longanimidade, aquilo que Paulo ensina lá em Gálatas. Eu preciso ver isso, porque senão nós estamos enganando a nós mesmos. Para saber se eu estou em Cristo. Então, é um dos requisitos essenciais que a igreja de Cristo precisa, é ser examinado para saber se há algum fruto do Espírito nele ou nela. E é essencial para nós. Nós não podemos, de maneira nenhuma, descuidarmos dessa característica. A paciência recebe outros nomes na Bíblia, como longanimidade. Seja longão, né? Estique. E aí onde é que Jesus Cristo, ele fala a respeito lá das bem-aventuranças, ou Sermão do Monte, quando ele diz lá, se alguém quer bater-lhe a face, dê-lhe também a outra. Aí as pessoas interpretam errado. Se alguém quer tomar a sua capa, dê-lhe também a túnica. Se alguém quer que você ande uma milha, vá com ele 2, 10. O que é isso? Se alguém bater na minha cara e falar assim, não doeu, não bate na outra. Não é no sentido, não é as vias de fato. O que Jesus Cristo quer ensinar ali é, seja longânimo com aquele que lhe ofendeu. Conte até 10. Não pega uma faca, não vá às vias de fato. Se você falou A, eu vou falar B. Se você falou C, eu vou falar D. Jesus está dizendo ali simplesmente, aquele que feriu a face, no sentido de causou-lhe algum dano, não pague o mal com o mal, seja longânimo. Aquele que de repente causou alguma dificuldade na sua vida, Jesus está dizendo, seja extremamente longo, não busque a ira de imediato, trabalhe isso no seu coração, cultive
esse pavio maior, né? Um pavio, mas não é fácil, né? Não estou dizendo que isso é necessário, é necessário. Então a paciência recebe na Bíblia esse termo de longanimidade. Por exemplo, e é exatamente isso, ter uma disposição longa, extensa, demorada, né, para reagir à provocação. É contrário ao irascível, que sempre age repentinamente em si e sem pensar como num surto. Uma pessoa paciente é piedosa, mansa, nunca destina sua ira para o lugar errado, cometendo injustiça. Nunca, repito, nunca destina sua ira para o lugar errado. E nós queremos botar a nossa ira no lugar errado. Em Provérbios, então, 12, 16, lemos: a ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbios 14, 29, o longânimo é grande em entendimento, mas de ânimo precipitado exalta a loucura. A impaciência é exaltação da loucura. Precipitação e precipitação. A paciência é agir no momento certo e não se aborrecer com a provocação imediata. É muito belo quando você vê uma pessoa, a gente chama, é muito parecido, tem que tomar muito cuidado, né? A pessoa fala assim, mas fulano é frio. E aí é muito próximo, tem que tomar muito cuidado, se é frieza da pessoa ou é uma pessoa que é paciente. Né? Mulher danada, mulher bicho terrível. E tem hora que o homem faz alguma coisa e a mulher fica assim, não, tranquilo, não, beleza, fica lá guardado, né? Para destilar o veneno, mulher brincadeira. Mas tem hora que o homem, né, ele no casamento, você faz alguma coisa e você acha que está cheio da razão e tal, e fala. E a bichinha abaixa a cabeça, né, fica quietinha, tá, não, tranquilo. Aí quando você... Eu estou dizendo, eu não sei se é paciência ou se é frieza. Mulher, só Deus para entender mulher. Né? Mas aí a mulher chega com a sua sabedoria, que lhe é conveniente da sua índole, da sua pessoa. E aí, senta aqui que eu vou conversar com você. O que foi? O que fiz? Por que disso? Mas, calma, deixa eu falar. Não, por que alterar a voz? Calma, baixa a voz. Aí o cara pega quietinho e a mulher, né? Claro que tem casos e casos, né? Em sua caminhada Aí você fala assim: isso aconteceu com você, pastor? Não, eu estou apenas dando um exemplo, tá entendendo? Eu estou apenas dando um exemplo, não tem nada a ver comigo, não. Ou tem, Deus o livre, né? Quem sabe? A paciência é agir no momento certo e não se aborrecer com a provocação imediata. É agir no momento certo. Meus irmãos, e é isso que Paulo vai falar exatamente, que nós lemos aqui em Colossenses, nós vamos entrar. Revestir-vos, vistam-se, porque somente quando você estiver próximo, o mais próximo de Deus, é que você terá condições de dar uma resposta satisfatória. O grande problema é que muitas vezes nós alimentamos mais a carne, os desejos, né, a pecaminosidade do que a ação espiritual. Aí Jesus Cristo diz lá, nós lemos aqui, os irmãos lembram, na terça-feira, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, vocês sabem. É possível ver que a mansidão e o domínio próprio estão muito bem relacionados. A paciência, relacionada à paciência. Essas virtudes estão no campo do saber o tempo certo de agir. Esperar o suficiente para dar o bote, certeiro como serpente. Não é à toa que Jesus disse que deveríamos ser prudentes como a serpente. E isso envolve paciência. Aí me vem à mente agora, não sei se vocês já assistiram, é um romance. Não é... Era um romance, mas virou filme, né? Crepúsculo, não é Crepúsculo, não, esquece. Mas é um filme bacana, O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, eu creio que alguns irmãos já devem ter visto. Mas o Conde de Monte Cristo, ele é interessante porque
Mas claro, vai ter a vingança, né? Tem todo um contexto ali. Mas como é interessante que ele vai cirandando as personagens do filme, depois de passar um período muito grande preso, injustamente, e aí ele acaba sendo paciente para poder, então, executar o seu plano. Aí, então, ele encontra um personagem lá do livro, e depois virou filme, encontra e é um pirata. E assim, eles encontram, né, aquele tesouro todo, etc e tal. E aí o rapaz diz assim, não, mas por que não? Calma, vamos botar. Não, não precisa botar esse negócio, não. Eu vou lá na cidade deles, pego uma pistola, bem, mato todo mundo e vamos curtir esse dinheiro. Ele falou, não é assim. Eu quero que eles passem, eu quero que eles sintam, eu quero que eles chorem pelo mesmo que eu chorei. É claro que ele vai trabalhar dentro de um termo lá, de um campo de vingança, que não pertence a nós, né? Não cabe a nós. Mas eu estou dizendo a questão da paciência que o personagem vai desenvolver na trama para poder, então, executar o seu plano, né? O seu plano. Então, é possível ver que a mansidão e o domínio próprio estão muito bem relacionados à paciência. E essas virtudes estão no campo do saber. E aí Jesus Cristo coloca, né, nós já lemos aqui embaixo, a prudência como a serpente. A serpente, ela não vai dar o bote, principalmente essas mais peçonhentas, né, as peçonhentas, ela só dá o bote certeiro, vamos botar a cascavel. É raridade ela errar o bote. Ela espera a presa aproximar, para então jogar o seu bote, e então para ela obter êxito na sua peçonha, né, no seu veneno. É nisso, e isso envolve paciência. Penso naquelas negociações policiais, em casos de sequestros com refém, o snipe fica ali horas, aguardando um desfecho. É preciso muita paciência para não apertar o gatilho antes da hora. Se apertar antes da hora, ele pode colocar tudo a perder. Então, a paciência envolve isso, o tempo exato para as coisas. Eclesiastes 3, o tempo exato para começar a namorar, para casar, para ter filhos. Você não precisa entrar na provocação dos outros e responder imediatamente, namorando qualquer pessoa que apareça apenas para dar uma satisfação. Você pode esperar o tempo para os filhos também. Não precisa entrar na cobrança das pessoas, e os filhos, e nós somos bom país, presta então, fala sério, o menino casou ontem, a menina casou ontem. Aí a gente começou a namorar, namorando e tal, e coisas, bichinhos, casalinho. E vai casar que dia? Aí a menina vai assim, tamo aí, né? A bichinha toda sem graça, né? Ainda está caindo na ideia de namoro. Namoro é um negócio melindroso, né? Para os mais novos, ficam vergonha do pai e da mãe, até que ela vai contextualizando, vai ficando mais sabidinha e tal. Aí namoram, aí estão namorando, e vai casar que dia? Aí casa. Terminou de casar, eu falando igreja, eu falo por causa de mim, eu já fiz isso também. E nós, acaba chegando para a pessoa e diz assim, e os filhos, que dia vai ter filho? O filho é bom demais. Agora, espera um pouquinho. Né? Tem que botar essa cláusula no contrato. Espera mais um pouquinho e tal. Né? Curta o seu casamento. Mas nós somos tendenciosos a cobrar. Espera. A sua experiência, e cada um, né? Cada um no seu cada um. E nós somos tomados por essas cobranças das pessoas. E os filhos, há tempo exato para a sua família, para a igreja, para o trabalho. A sabedoria para agir no tempo exato de cada evento se revela na paciência. E aí quem diz o ditado, né? Quem apressa, come cru. E aí deu ruim. Mas não. E aí tem as consequências. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Tem tempo para tudo debaixo do céu. O apóstolo Paulo escreve sobre as virtudes do cristão, no capítulo 3 de Colossenses. Seu objetivo é ensinar que essas virtudes devem ser a nova roupagem daquele que foi eleito. Repito, roupagem daqueles que foram eleitos. Qual a característica de uma pessoa eleita? É claro que você pode tem 10 situações, das 10 situações você conseguiu ser paciente em 3, você perdeu em 7, tá bom, né? Não está ótimo, mas está bom, pode melhorar, mas vamos melhorar esse negócio aí. Mas é a roupagem daquele que foi eleito por Deus e se encontra com Jesus Cristo, revestivos. E é por isso que aquele texto de
aquele texto lá de Mateus capítulo 7, 13 e 14, com respeito à porta estreita, que foi um estalo no meu ouvido a semana toda. Meditei naquele negócio a semana toda. Falou muito ao meu coração. Antes de falar, como eu tenho dito para vocês, fala muito ao meu coração sobre a ideia, sobre essa ideia de salvação, sobre essa ideia de estar com Cristo, sobre essa ideia do encontro, sobre essa ideia de conversão, sobre essa ideia de você se santificar. Aí Jesus vai dar a ideia dizendo assim, é muito estreita a porta, e poucos são os que descobrem com ela. Por causa, não é simplesmente, como eu disse, e aqui já foi firmado e frisado pelos quase não sai, mas saiu. Pelos irmãos, já viram isso acontecerem? Né? Alguém de repente chama à frente, faz uma oração, eu já vi isso, escreve o nome na lista, Senhor, faz a oração comigo, faz a oração, vamos lá. Senhor, escreve, meu nome, no livro da vida, pronto, você está salvo. Aí a pessoa, na semana que vem, daqui uma semana, daqui 5 meses, daqui um ano, sei lá, a pessoa vai e desvia, por quê? Porque ela não entendeu a estreita porta que é para ser salvo. E essa paciência é estreitinha, é uma portinha estreita. Por isso é que Paulo vai dizer, revesti-vos como eleitos de Deus, santo e amado de ternos afetos. Eu gosto muito dessa expressão, ternos afetos. Os afetos são as afeições, as nossas mais profundas emoções, naquilo que está em nosso íntimo do coração e que afeta o que somos afetados todos os dias por situações diversas. E essas afeições exigem de nós que demonstremos nossas emoções, nossas afeições, ternos, afetos. Mostre os seus afetos. Mas aí volta a frisar, e não pode, irmãos, não pode. Aquilo que é trabalhado dentro do romance de Jorge Amado, né? de Gabriela lá de Ilhéus. Né? Eu nasci assim, eu vou ser assim. Quem me ama tem que me amar desse jeito. Não pode. Você tem que revestir. Se você é um eleito de Deus, ou nós somos, eu preciso agora começar a tirar todo o entulho que foi produzido, ou que foi provocado, o que nós estudamos na última quinta-feira aqui na igreja, né, sobre a pessoa de Jefté. Nós precisamos tirar todo o entulho. O problema é que os nossos afetos mais íntimos, eles estão tão encharcados, recheados com os traumas, com os dramas, com as dificuldades que nós fomos sujeitados ao longo da nossa caminhada, como na fase infanto, na fase adolescência e a fase adulta, ela acaba sendo, ela sofre todas as influências, ou sofre a maior influência porque não houve um planejamento bem feito lá atrás, quando você era adolescente, criança, alguém fez um malefício na sua fase infanto, ou na adolescência, o adulto vai pagar o preço. E é nesse sentido que nós precisamos tomar cuidado para que aqueles que estão em Cristo, e é aí onde eu volto novamente para Mateus capítulo 6, e esse texto é como um sino no meu pé do ouvido, bum, bum, porque eu preciso entender que ser cristão, ser discípulo de Cristo, é muito mais do que muitas situações que nós já ouvimos, e nós precisamos aprofundar, nós precisamos entender quem de fato vai estar. Quem de fato estará? E aí onde o salmista, no Salmo 24, e no Salmo 115, me parece, ele vai dizer que, quem subirá ao monte do Senhor? Os que são limpos de mãos e puros de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Esses obterão do Senhor a salvação. Esses. Mas quem nunca entregou? Todos nós. Nós nos entregamos, nós fazemos, e é onde nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque é necessário que nós coloquemos cada coisa dentro da sua caixa, dentro na estante, organizadinho, porque o nosso mundo interior, de muitos crentes, de muitos servos do Senhor Jesus Cristo, estão em desordem. Aí tem um livro, né, que diz que coloquem em ordem o seu mundo interior. As emoções estão em uma fervente, uma ebulição, uma ebuliência muito grande, como uma chaleira. Qualquer coisinha, a pessoa
dá logo uma patada no outro, dá logo uma agressividade no outro. O marido, então, esposas, os que estão filhos, os que estão mais próximos é quem mais sofre. Vixe, que mulher azeda, vixe, que amargurado, que coisa miserável. E casamento vão para o pau por causa disso. Sofrem os filhos, sofre a esposa, sofre o esposo, por causa das nossas emoções, desses afetos que precisam ser tirados, que precisam ser demonstrados dentro de uma nova vida. E o grande problema é que nós somos bons para tirar o ruim, os afetos terríveis, né? As agressões, as palavras que são extremamente como um murro, pá! E cuidado, porque quem bate esquece. Quem apanha tem que esquecer também Cristo Jesus, tem que perdoar, né? Então, sim, quem pediu? Giane. Giane, vem cá. No dia que eu não vier, sou eu. Eu acho que tem uma coisa que é importante da gente avaliar, é que muitas vezes a gente quer evitar conflitos e acha que ser paciente é evitando conflitos, o que é uma mentira, não é? Quando a gente evita conflitos, a gente acumula ira. Quando a gente evita conflitos, por isso que talvez a gente não tenha paciência. Então, é uma ideia falsa de que evitar conflitos mostra que você é uma pessoa paciente, mostra que você é uma pessoa passiva, ou talvez a gente pode até passar uma imagem, né, de paciente, mas mais cedo ou mais tarde, quando aquela bomba estourar, aí já não tem mais como você exercer a paciência, porque você já foi passivo em várias situações, e justamente por conta dos pecados que nós temos, né, da natureza pecaminosa, ninguém vai conseguir se controlar na hora de um excesso de conflitos guardados. Então, uma coisa que precisa ser, eu acredito, que trabalhada em nós é a maturidade. É maturidade de que se eu não entrar em conflito na igreja, eu vou entrar em conflito na igreja, eu vou entrar em conflito no meu casamento, eu vou entrar em conflito com o meu patrão ou com, né, o empregado, eu vou entrar em conflito com a sociedade. Porque se a gente pensar que ser paciente é uma pessoa que tem que ver tudo e ficar calado, né, não é paciência isso também não. O nome disso é passividade, e você vai desenvolver dentro de você um sentimento horrível, que é como as pessoas falam, né? Às vezes, por uma gota d'água, a pessoa fez aquele horror. Não foi por uma gota d'água que a pessoa fez um horror, né? Foi um excesso de falsa compreensão do que é ser paciente, e você foi guardando uma série de coisas, e aí, no momento que já não dá mais, então, vamos compreender o que é paciência, o que é ser paciente. A gente só vai saber se a gente é paciente dentro do conflito. Então, não é você evitar o conflito. Dentro do conflito, eu vou saber se eu estou paciente ou não. E se eu perdi a minha paciência dentro do conflito, aí eu vou fazer o que o pastor falou. Eu vou refletir e falar, meu Deus, será que precisava tudo aquilo mesmo? Será que eu também, né, também naquela hora, será que não era para eu ter agido também e eu fiquei quieta, apoiando o conflito? E aí a gente vai o quê? Diante dos conflitos, que a gente vai compreendendo como é que nós estamos internamente. Não é só na questão da paciência, não. Todos os frutos do Espírito, não adianta a gente querer correr e dizer que a gente vai... porque, assim, irmãos, o nosso mundo, nós acreditamos assim, né? Quem está vendo em casa que não é, mas todo aqui que nós somos cristãos, para nós, tudo acontece primeiro no plano espiritual. Tudo acontece primeiro no nosso interior. E precisa, aqui o plano material, acontecer situações para ter um diagnóstico de como é que nós estamos. Para eu saber se eu estou amando, eu preciso me relacionar. Não é eu ficando na minha casa sozinha, individual, e eu falo, eu não tenho um conflito com ninguém, por isso que eu estou no meu canto só. Não é amor. Na verdade, você não sabe se você ama, você está evitando o que é necessário para saber se ama, que são relacionamentos. Não é? Não é necessário. Como é que eu sei que eu sou misericordiosa? É se eu ver uma pessoa que está precisando de misericórdia. Não é eu fugir do sujo, não é eu fugir do difícil, não é eu, né, correr de certas situações. E uma delas é o conflito. Não adianta a gente pedir, vamos parar, gente, vamos deixar para lá. Na verdade, os conflitos mostram como cada um de nós estamos. Essa é a verdade. Né? Então, a gente precisa ter essa maturidade para, diante dos conflitos, que gerar paciência ou não. Verdade. Ou você vai dizer, eu vou preferir ser iracundo, eu vou preferir ser, né, eu vou preferir ficar... Então, acho que tem isso, né, pastor? Necessário, né? Tudo em nossa vida, irmãos. Nós somos tirados de um mundo e estamos sendo inseridos em outro mundo, mas nós não saímos desse mundo aqui
complicado. Muitas coisas vão precisar, depois de analisar, você vai falar, eu vou orar e jejuar. Depois de analisar como foi o meu comportamento, é que eu vou, né, correr para um irmão maduro e pedir um conselho. Eu acho que eu me excedi. Mas às vezes é necessário. Às vezes não, sempre vai ser. Não adianta a gente viver de ilusão, que é correndo das coisas, né, ou evitando, eu estou aqui dentro evitando, mas vai chegar uma hora que eu vou, às vezes, matar a Laurinha, porque eu guardei demais uma coisa que não é isso que é paciência. Né? Como o pastor falou, eu vou precisar também primeiro observar vários momentos. Laurinha fez isso hoje, eu observei. De novo, em outra situação, Laurinha agiu de novo, e eu estou observando. Aí já foi várias vezes, eu preciso falar com ela realmente. Agora, eu não posso, no primeiro momento que Laurinha fez uma coisa, já querer também, né, exceder, porque eu preciso avaliar ela como um todo, para saber se é um comportamento que eu preciso chamar ela para ser exortado. Né? O que é que existe um contexto nas coisas, não é? Como Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou a hora que ele, né, virou tudo, chicoteou tudo, né, mas ele, na verdade, não foi imprudente. Não foi uma coisa de um momento, era um comportamento direto daquele grupo de fariseus, aquele grupo religioso, e ele avaliou, e era preciso uma coisa mais severa, para que todo mundo espantasse, de fato. Mas não foi só nenhum momento, né, que Jesus Cristo se irou, já chegou chicoteando todo mundo, é necessário o comportamento. Jesus também não falou, eu vou passar por aqui, vou fazer de conta que eu nem vi isso. Aí entra o quê? O amor. O que é que a gente quer mesmo com o outro quando a gente cobra uma coisa? O que é que Jesus queria? Era mostrar que ele era todo mundo errado, todo mundo era, né, complicado, fariseu, todo mundo hipócrita? A intenção de Jesus não era essa. A intenção era mostrar, esse comportamento já se excedeu demais, eu preciso mostrar para eles, porque eu amo. Eu não quero que eles continuem fazendo isso, porque eu amo. Não é? Então, acho que existe esse meio termo que a gente precisa ter, essa questão de que não é evitando o conflito que você vai dizer que é paciente. Exato. Não é evitando. E não é também por pouca coisa você mostrar que, né, eu tenho que falar logo para eu não perder a paciência. Também não é desse jeito. Com certeza. Obrigadão. Irmãos, nós estudamos na lição de número 5, geral e restrita, nós vimos a respeito da humildade para com Deus e no seu relacionamento, né, a lição 5. E aí onde foi tratado, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Jesus foi paciente, mas Jesus também foi enérgico, quando precisou ser. Virou banca, né, virou a banca dos cambistas lá no templo. Então, tende em vós o mesmo sentimento. É impossível? Não, é possível, desde que nós estejamos aptos, submissos à palavra do nosso soberano Deus. Paulo, voltando para nós aqui, Paulo expressou exatamente isso. As afeições ou ternos afetos são característica essencial de todo cristão piedoso. Sem elas, nosso cristianismo é falho, questionável. E a paciência está incluída entre essas afeições ternos afetos, de longanimidade, né, de longanimidade. O que podemos aprender com isso? Né? A paciência diante da injustiça. Né? O que podemos aprender com isso? A paciência diante da injustiça. Nós somos naturalmente propensos às injustiças, por sermos pecadores, julgarmos de modo quase sempre precipitado os eventos, as pessoas. Por isso, Jesus nos alertou para que não julgássemos precipitadamente. Primeiro, devemos nos avaliar para depois avaliarmos os outros, as outras pessoas. Devemos ser críticos primeiro conosco mesmo e só depois criticar as pessoas. Imagine bem, os meus filhos são extremamente indisciplinados aqui na igreja. Um exemplo. É indisciplinado. Um menino, uma menina pula para um lado, pula para o outro, mas a irmãzinha está do lado lá e o menino dela está gritando, está esperneando, está não sei o quê. Que moral eu tenho de chegar para essa pessoa e dizer assim, nossa, você tem que conter mais seus meninos. Seus meninos estão extremamente extrapolados, estão sem limites. Aí a pessoa vai tomar aquele choque e falar assim, gente do céu, quem é tu? Quem é tu? Né? Mas claro que se for uma pessoa mais enérgica, de repente vai ter uma situação ali de rixa, de dificuldade. Mas nesse sentido, devemos ser críticos primeiro conosco. Que condição eu estou com o meu casamento,
com a minha vida um pouquinho melhor. Aí é onde entra, que Paulo fala a Timóteo, frisei isso aqui na quinta-feira, nós precisamos ter essa decência de tornar padrão dos fiéis. Por quê? Quando alguém estiver enfrentando uma dificuldade no lar, no trabalho, em qualquer outra área, você tem moral para chegar. Você tem condição de chegar e exortar essa pessoa. Onde a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, de fato, ela pode, porque ela tem autoridade. Não é que, na verdade, nós devemos, em alguma área, em algum momento, ser perfeitinho ou perfeito. Não, áreas que nós vamos tropeçar, áreas que nós teremos dificuldade. Mas no que diz respeito, no que depender de você, coloque em ordem a sua vida, para que quando chegar uma situação dessa, você já fez a sua autocrítica, você já percebeu que você pode chegar, para que quando você exortar a pessoa diz assim, mas quem é você? Lá na cabeça dela, ela vai dizer, quem é você para me exortar? Né? A sua exortação, ela pouco pode surtir efeito, porque você está pior do que eu. E é onde nós temos que ter a decência de tornar um padrão dos fiéis. Exatamente por existir essa pressa desenfreada em julgamentos, às vezes nós mesmos sofremos os danos da injustiça pelo julgamento dos outros. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, Hebreus 12:1. Nesse sentido aqui de Hebreus, nossos irmãos do passado, dos irmãos do passado, mas nem sempre é assim. Jesus Cristo sofreu injustiças no modo como as pessoas haviam. Ele foi injustamente chamado de beberrão, comilão e amigo de pecadores. Mas Pedro nos diz que, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro deixa clara a diferença entre os tipos de julgamento do povo injusto e de Deus justo. Julga retamente. E é fácil fazer isso? Não é. Nunca foi. E nunca será. Mas é fácil para você ser salvo? Não. Para o homem, não. O homem não pode produzir salvação. É onde nós temos que recorrer a quem? Ao Santo Espírito, que em alguns momentos fará com que nós, entre aspas, sejamos moscas mortas, para que no tempo oportuno nós sejamos verdadeiras vespas, para agir com justiça, não com injustiça, porque Jesus Cristo sempre agia no tempo certo, na hora certa. E volto a Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas como vou ter, se eu não conheço na íntegra, ou pelo menos só conheço algumas coisas, nós não lemos Bíblia, nós pouco experimentamos esta vida devocional de comunhão com Cristo, e vivemos agora uma vida mais parecida com os da terra do que com os de Cristo, ou com os celestes. E nós temos que tomar cuidado quanto a isso. O cristão não deve permitir que o seu coração se inflame diante de julgamentos equivocados, né? Julgamentos equivocados e às vezes maldosos por parte das pessoas. Há uma frase muito interessante de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ele dizia o seguinte: contra a calúnia, o silêncio. Você não precisa provar nada. É claro, tem casos e casos, né? Mas, no geral, contra a calúnia, o silêncio. Alguém levantou um falso contra você? Silêncio. O justo juiz. Há um Deus justo no céu. Caluniou você, eu vou lá na casa da pessoa, vou falar, vou fazer, aqui na igreja, enfim. Independente do local, nós temos que ter sabedoria para nós não agirmos com maldade. Doutor Genivaldo. Oi, irmão. Eu estava lendo essa lição hoje. Interessante, hoje eu estava lendo a lição pela manhã, e aí eu ouvi o pastor Nelson botou um texto, um áudiozinho lá, e o texto era justamente Colossenses 3.
Depois, eu estava passando pelo Instagram. Ô, pastor, se não terminar a lição hoje, não tem nada não. E eu tô propositadamente deixando que demore um pouquinho mais, porque ela é interessante para a gente não pular algumas coisas que são bastante interessantes aí. E o pastor Nicodemos estava falando também sobre Colossenses 3. O que isso quer dizer? Como diz um rapaz lá da apresentador da Globo, diz assim, nada. Na verdade, quer dizer muita coisa, né? Quer dizer muita coisa que não há acasos. E eu estava, o Jeane, com a sabedoria de sempre, né? Hoje ela disse aqui, ela abordou uma das situações quando se trata de conflito. Aqueles que fogem a ele, em algumas situações, quando deve agir, não são... isso não significa paciência, às vezes significa o quê? Passividade. Esse é um aspecto do conflito, mas há outros. Nessa situação que Jeane colocou aí, se refere à pessoa que está de fora, vendo duas outras do conflito, né? Mas eu queria chamar a atenção para a questão das pessoas que estão envolvidas no conflito. Para as pessoas que estão diretamente envolvidas no conflito. O texto eu vou ler novamente, porque tem texto, pastor, que dá vontade de a gente ler várias vezes para a gente compreender. E não precisa dizer mais nada além das palavras que já estão aqui nele, no texto. Diz assim, as virtudes a serem cultivadas. Abra aí, irmãos, quem está sem a Bíblia aberta, abra aí. Vamos... Colossenses 3. Colossenses 3, 12 e 13. Diz assim, revestivos, o pastor já falou sobre isso, né? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, a nova roupagem, né, que o pastor falou, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, e a lição tratou muito bem sobre isso, revestivos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é um dos textos assim, mais interessantes que nós temos na Bíblia, como outros, né? Esse é um dos mais interessantes. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. O que nós temos visto ultimamente, não é só no seio da família, principalmente no seio das redes sociais. As redes sociais deram voz à insensatez. Isso nós vemos muito no Twitter, principalmente, mas nós vemos isso também nos grupos fechados de WhatsApp, irmãos. No grupo fechado de família, no grupo fechado de igreja, que é um ambiente que não deveria existir conflitos, deve existir. Mas o que mais a gente, quando alguém, o que é que o Paulo nos orienta aqui, quando você tem queixa contra alguém, o que é que você deve fazer por essa pessoa? Deve especinhar a pessoa, pisar no pescoço? Não. Aí quando eu falando aqui, aí eu penso, a Vado está falando de mim. Isso é de mim que Vado está falando. Por que eu pensaria exatamente que estou falando de você? Você pensa que eu estou falando de você, né? E aí, está falando de mim de novo. Então, na verdade, irmãos, no ambiente, eu teve uma certa oportunidade que eu falei assim, o problema, eu falei com o irmão à parte depois, falei assim, o meu problema é que às vezes, e um professor dizia isso para mim, que a palavra ainda não é o melhor instrumento para transmitir ideias. Nós quando estamos do outro lado da telinha do computador, nós dizemos uma coisa e na verdade o que nós dizemos é recepcionado
por tantas outras pessoas que, a depender do espírito com que ela esteja, ela vai se sentir extremamente magoada com isso. Então, muitas vezes, é melhor a gente quietar. Paulo diz assim, Paulo não, Tiago diz assim, que a língua pode causar um incêndio terrível em toda... é como uma fagulha que pode causar incêndio em toda a floresta. E se Tiago estivesse aqui nos dias de hoje, diz assim, a língua e os dedos, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o que aqui, o texto que diz aqui, ó, se você tem queixa contra alguém, né, o que é que você deve fazer? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A longanimidade, que é sinônimo de paciência, ela é exatamente uma oposição a uma outra palavra que é precipitado. E a palavra precipitada, ela vem exatamente a mesma raiz da palavra precipício. É como quando você é precipitado, é como se você estivesse se lançando no precipício. E é isso que acontece todas as vezes que nós agimos exatamente em oposição àquilo que diz, aquilo que é longanimidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso nos ambientes que nós vivemos, os ambientes virtuais, porque é muito mais interessante, diante de uma determinada situação, você conversar com a pessoa, porque eu tenho certeza, e a palavra de Deus é sábia sempre. Salomão diz assim, a palavra branda desvia furor, mas a palavra dura suscita a ira. E a palavra dura, quando ela é escrita, ela ainda é mais terrível a depender de quem está do outro lado. Exatamente, Ledmar, a gente não sabe como é que estão os afetos. Os afeto, como o texto do texto da lição é bastante interessante. Os afetos, terno. Aí, quando eu vi a palavra, os ternos afetos, aí a gente pega terno e vai sentimento de pai, paterno, terno. Sentimento de mãe, materno. Sentimento de irmão, fraterno. Então, na verdade, tem a ver com sentimento. E, às vezes, nós destruímos, a depender daquilo que da visão, nós somos precipitados ao extremo. E quando eu falo isso, eu estou dizendo nós somos, porque me incluo nessa situação. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa cultivar esses ternos afetos de misericórdia. Segurar os nossos dedos. Eu digo os dedos porque nós temos, não só no momento de pandemia, mas em todos os momentos agora da atualidade, no mundo de hoje, no mundo digital, nós temos precipitados os nossos dedos ao abismo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos pensar direitinho antes de escrever qualquer coisa no grupo fechado da família, no grupo fechado da igreja, porque, acho que é só... Então, Jane está certíssima. Jane, você tem sempre trazido palavras interessantes, tanto aqui quanto nos grupos fechados. Então, na verdade, Jane trouxe um aspecto do conflito, daquele que vê o conflito. Mas nós vamos examinar também o conflito de nós que somos parte dele, nós que somos um do lado disso aí. Vamos revestir as nossas vidas como eleitos de Deus que nós somos. Se somos eleitos, ou já que somos eleitos de Deus, vamos agir como se fôssemos, né? Se for preciso, cale a boca, segure sua mão, e se você não concorda com alguma coisa, irmão, não estou dizendo nada direto para ninguém, não, estou dizendo para mim também, para todos nós, né? Então, o que é que a gente deve fazer? Vamos procurar conversar primeiro com a pessoa, antes de lançar um conflito, né? Vamos agir como filhos de Deus que nós somos realmente, né? Tem muita coisa importante para dizer para o irmão,
para um determinado irmão. Então, não vamos lançar na rede, não. Vamos chamar a parte. Ó, eu vou contar uma coisa aqui rapidinho aqui, pastor, licença. Não, já acabou. Ou acabei. Não. A lição não vamos entrar, não, pode falar. Ó, irmãos, Semana que vem a gente volta. a questão de fake news. Tem alguns irmãos aí que já colocaram fake news, sem saber que são fake news. O que é que eu tenho feito? Os irmãos aí que estão aqui, já viram isso. Eu vou lá, no particular, eu pesquiso, e para pesquisar, eu só fazer isso. Ó. Se você vê um texto, você vê logo que é fake news. Aí você faz o quê? Você pega aquele textozinho assim, como está lá e joga no Google, que vai aparecer logo assim, fake news. Vai aparecer logo. Né? Então, o que é que eu faço? Eu chego no grupo e jogo assim, é fake news? Não. Eu chamo a pessoa no particular e digo assim, ó, é fake news, viu? Coloca lá no grupo que é fake news. Aí o irmão que colocou fake news, pode olhar que às vezes alguém vai lá, corre e apaga. É porque eu, ou talvez outra pessoa, tenha a ver, isso é fake news. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente joga fake news, já direto no grupo, quando você vai dizer assim, irmão, isso é fake news, fica meio estranho isso aí, porque a pessoa se sente magoada. Então, o que você faz? Vá no privado e diga assim, irmão, isso é fake news. Coloca lá, apaga lá no grupo, aí você vê que às vezes o irmão vai lá, correu e apagou. Então, irmãos, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Exato. Um presbítero lá da igreja de Salvador, da igreja do pastor Josafá, muito amigo dele, ele morreu. Eu já trabalhei com ele na relojoaria dele. E é um exemplo, ele faleceu há pouco tempo. E na igreja, ele era a igreja da Mangueira, a igreja de Ipirá, era a congregação da igreja da Mangueira. E aí, quando começava a ter um conflito, quando ele chegava para fazer o trabalho no final de semana, aí um pessoal ia contar fofoca, aí ele dizia assim, se eu chamar fulano, você tem condição de falar isso na vez dele? Porque não, se não tem, então não me fale não. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com essas coisas, porque a gente pode destruir relacionamentos dentro da igreja por conta, às vezes, não há nenhuma intenção, a gente faz uma coisa sem qualquer intenção de causar qualquer balbúrdia, qualquer confusão, mas as palavras ainda não são o meio mais eficiente de comunicar ideias. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e que o pastor me desculpe, porque eu acabei... Hoje, eu falei de você e acabei ficando mais tempo que você. Eu estou, assim, de certa forma, preocupado que os irmãos estão intimidados por causa do microfone, irmãos. Mas não precisa, né? Cria coragem como Jeane. Tem que ser no microfone. É porque o pessoal de casa fica cobrando. Quem está falando? Fala que eu transmito. É só assim. Reversivos. É Maruza que está falando, tá, o pessoal, né? Aparei no reboco e fiz revestidos. Com uma nova roupa. Todos os dias. Todos os dias. É um piso legal, né? Bota, com certeza. Com certeza. Muito bem. Exato. E a grande questão que o Vato pega essa linha que o Vato coloca, o grande problema é que muitas vezes nós estamos tão sem longanimidade que qualquer coisinha é um pontapé para a gente, explode. Pá, e depois, meus irmãos, é melhor você recuar, porque depois você ir até a pessoa, ter o desgaste de conversar com ela, pedir perdão se você estiver errado. Né? Tem todo aquele contexto, então, assim, tem hora, né? É sempre bom você pensar e recuar. Né? Aí, só para 5 minutos, já passou? Culpa de Dr. Genivaldo. Dr. Genivaldo, sempre é um prazer ouvi-los, né? Jeane, os irmãos que participem, irmãos, o pessoal, porque fica um monólogo só eu falando aqui, não fica bom, tá? Venha no microfone. Na certa feita, eu estava colocando lá alguma coisa, assim, envolvendo questão política, né? Política lá e tal.
Aí alguém chegou que antipatiza o presidente, né? Antipatiza de um jeito assim que a pessoa tem uma amargura, uma coisa fora do normal. Enfim, eu botei, nem foi eu apenas curti e compartilhei, né? Nada, eu não, né, não sou muito, fico mais na defensiva. E aí a pessoa botou um troço desse tamanho assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei e botei um desse tamanho. Aí eu sentei, pesquisei e tal, e botei um trem desse tamanho assim. Aí eu pensei assim, falei, meu Deus, eu vou fazer isso. Aí tirei, paguei tudo, apaguei. Aí eu falei com uma pessoa, fulano, não vamos prejudicar a nossa amizade por conta de política. Você tem o seu posicionamento ideológico, partidário, eu tenho o meu. Vamos dar prosseguimento à nossa amizade, que é a melhor coisa do mundo que faz. Aí eu dei ponto. Aí ele continuou, ponto. Aí eu botei novamente, nossa amizade, ponto. E aí ele perdeu a graça. Porque se você ou eu, nós formos tratar, né, dessas questões todas no mesmo nível, aí eu gosto muito de dizer, tem que ter um adulto na história, né? Tem que ter um adulto na história. E é nessas horas que nós não podemos ser meninos agitados de um lado para o outro, com toda a situação de vento, de doutrina, né? Então precisamos ter sabedoria, né, com essa questão que é nova para nós administrarmos, que é as redes sociais, né? É a criança, o infanto, né? O infanto. Então, eu particularmente, irmãos, eu não gosto de lidar com rede social. Alguém fala alguma coisa comigo, eu vou, não, vamos conversar pessoalmente. Eu gosto de olhar no olho. Eu quero sentir a pessoa perto de mim, como é que não é. Porque você muitas vezes vê pessoas que são verdadeiros leões, tigres e tigresas atrás de um teclado. E quando você conversa pessoalmente com a pessoa, você vê um gatinho, miau, né? É isso que eu queria dizer, né? Um gatinho, como é chamanês, sei lá o nome. Então temos que tomar muito cuidado, temos que ser sensatos e prudentes, né? E a paciência que tem que ter é reinar em nossos relacionamentos de casamento, né? Exato, né? Tem que tomar muito cuidado. Julgar, né? Com certeza. E aquela máxima, né? Pega o nome da pessoa, bota em rede social e depois para consertar, né? Um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, bota qualquer coisa e depois para retratar um por um, não tem condição. Então, como nós somos homens e mulheres de Deus, isso eu estou dizendo no âmbito geral, o Padre pegou esse caminho que é muito interessante, podemos voltar semana que vem, né? A respeito da paciência nas questões virtuais ou discussões, que é tão importante hoje em dia no nosso convívio, porque faz parte do nosso convívio, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Nós voltamos à lição de número 7, dando continuidade na próxima semana, se o Todo-Poderoso Deus nos permitir. Dá uma lida em casa, né, medite um pouco sobre essa lição, se questione, se pergunte se você é uma pessoa paciente, se não, busque, cultive, né, como a lição ensina. Cultivemos, pois, a paciência com todo temor e tremor diante do Senhor. Oremos, vamos orar? Vamos falar com o nosso soberano Deus. Pai amado, Pai de graça, Deus de toda a paciência. Deus que nos ensina através da história, como o Senhor foi paciente e assaz benigno, ó Deus, com Israel. Em alguns momentos, ó Deus amado, de fato, aquela nação lhe tirou, levou a ira, mas o Senhor também quis, naquela situação, gerar a pessoa do intercessor, através de Moisés, dando ou apontando para o Cristo, nosso sumo sacerdote e grande intercessor. Mas o Senhor foi tão tolerante, paciente, ó Deus amado, paciente com aquela nação aos 40 anos no deserto. Assim também tem sido com a igreja do Senhor, meu Pai. Assim o Senhor tem, de fato, sido paciente com a igreja nesses dias, onde nós temos cometido tantas ações pecaminosas que entristecem o Senhor, que causa Cristo Jesus, novas criaturas. Nos abençoe no decorrer deste dia, que as dádivas celestiais sejam derramadas sobre as nossas vidas, agora, nesse dia, Deus amado, domingo, até a volta do Senhor Jesus. E à noite nós aqui estejamos também para celebrar o nome do Senhor. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e de paz. Lembrando aos irmãos que nós teremos o culto às 19h30.
Os irmãos colocaram o nome lá na lista, né? A lista da IPB. Tem duas listas